voltamos a falar sobre as eleições 2014. O Tribunal Regional Eleitoral está de olho nos candidatos para que não haja abuso na propaganda eleitoral e conta com a participação da sociedade para denunciar os infratores. E para falar sobre este e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia a juíza eleitoral Ana Cristina Mendes. Boa tarde, doutora. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar aqui novamente. Depois das convenções partidárias, o momento agora é do registro das candidaturas. Sim. E, neste momento, a grande preocupação da Justiça é com aqueles candidatos que não têm a ficha muito limpinha, não é? É por aí, né? Hoje estão todos, sob análise, os pedidos de registro de candidatura, não só para governo, mas também para deputados, etc., são todos sobre análise. Os relatores estão aí gradativamente colocando em pauta. Estamos ainda com prazo pela frente para isso, para que só depois então possa se trabalhar em cima das supostas impugnações que vierem. Esse filtro do Ficha Limpa não tira do eleitor a responsabilidade de também fazer a sua filtragem, o seu trabalho de pesquisa sobre os candidatos. Neste momento que a gente está aí há mais de 2 meses ainda para a eleição, qual que é a responsabilidade? O que o eleitor tem que observar desses candidatos? O eleitor tem que, sobretudo, não esperar que a justiça declare inelegibilidade de alguém. Ele precisa, sobretudo, analisar a conduta. Nenhum dos candidatos que vem até nós, para qualquer dos cargos, são desconhecidos. São pessoas que têm uma vida política, uma vida pública já há bastante tempo, então nós os conhecemos, nós sabemos quem são. Então eu não preciso que a justiça me diga que fulano é inelegível. Ele é inelegível dentro do meu parâmetro daquilo que eu entendo que seja, para mim, um candidato viável a assumir um cargo público. Doutora, na semana passada esteve aqui em Cuiabá o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e ele disse o seguinte: olha, quem tem condenação por improbidade administrativa por colegiado é ficha suja. O judiciário também vai agir em cima desse conceito. O judiciário, ele é o juiz é um operador do direito, ele é um aplicador da lei, e ele, sobremaneira, vai analisar que tipo de decisão é essa que a lei menciona, porque a própria lei ela traz requisitos, a pessoa tem que ser julgada por ato de improbidade e diz ainda, as decisões inclusive do TSE, que ele tem que ser reconhecido o prejuízo ao erário público e o enriquecimento ilícito. Então, são partículas aditivas. Uma coisa tem que somar com a outra. Essas duas questões juntas ou uma ou outra a pessoa já enquadrada? Que as duas juntas. As duas juntas. Mesmo que o enriquecimento ilícito não seja da pessoa, mas de terceiros, mas desde que caracterizado. Então, são questões que realmente precisam ser analisadas. Nós sempre dizemos que o processo ele tem seu caráter subjetivo. Então, eu preciso analisar aquele caso concreto justamente para aplicá-lo diante da lei. Se ele tem um diferencial ou outro que muda a decisão, são questões a ser vistas pelo relator e pelo próprio Tribunal Pleno. A Justiça vai ter um reforço ou uma ajuda nessa eleição, que seria a estrutura que foi montada para a Copa. Como é que vai funcionar? As câmeras vão ser utilizadas na fiscalização? Sim. Nós fizemos uma visita àquele local que foi criado pela Secretaria de Segurança, diga-se, um projeto de primeiro mundo, em termos de fiscalização. Encontramos ali um Big Brother cuiabano, onde se tem uma visão geral da cidade, e esse aparato será foi ele todo colocado à disposição da Justiça Eleitoral. Montaremos, então, um comitê integrado, geralmente um gabinete ali dentro, um gabinete gestor, Então, lá vai estar o juiz da propaganda também, um juiz, para que isso possa, tanto antes da eleição como no dia da eleição, estar sendo monitorado os principais pontos de Cuiabá e principalmente as principais zonas zonas eleitorais onde há um conflito maior nessa questão de compra de votos, etc. Tivemos exemplos de como essas imagens podem ser puxadas, então qualquer denúncia pode inclusive nos levar a pedir imagens que tragam a constatação de algum ilícito que possa estar sendo cometido. Doutora, voltando aí a essa questão do ficha suja, do ficha limpa, a senhora falou aí da questão do enriquecimento ilícito. Isso. Precisa ficar provado
que o candidato A ou B, no exercício de um cargo público, acabou ficando rico de forma ilícita. Sim. E o que a gente ouve também nas ruas é o seguinte: olha, posso não conseguir o registro no TRE, mas aí eu vou recorrer a uma instância superior. Sim. Pode ocorrer isso. Sim, e de também repente pode um candidato acabar disputando a eleição subjúdice, sim, com certeza. Até o final dela, até o dia do pleito, pode ter realmente alguém que esteja aí concorrendo subjúdice. Provavelmente vai acontecer. E pode ocorrer aí uma insegurança também para o eleitor nesse caso? O eleitor que vai votar em alguém que, de repente, depois pode ter a candidatura ou o registro cassado. Sim, mas essas questões, como os prazos da Justiça Eleitoral são prazos mais rápidos, nós esperamos realmente do TSE, como o TSE espera de nós, TRE, um julgamento célere. Então, todos nós estamos imbuídos. Essa é a meta do TSE, essa é a meta do TRE. Poder estar julgando isso para que não cause a insegurança ao eleitor. Nós queremos realmente e esperamos, nós, o TSE, estarmos apreciando tudo em tempo e hora, assim como o TSE estar apreciando aquilo que lhe for levado em grau de recurso, em grau de pedidos, para que possa, então, trazer ao eleitor, até o dia da eleição, uma tranquilidade para prosseguir aí com o seu voto, que é algo do qual nós não abrimos mão. Ninguém abre mão, né? Pensando aí no eleitor, então, quais são os canais que ele vai ter para informação, para denúncia? Há pouco tempo, a Justiça Eleitoral lançou uma ferramenta, o Pardal. Sim. Ele já tem surtido efeito? Sim, o Pardal é uma ferramenta muito eficiente para os dias atuais, os dias do smartphone, do celular equipado, das canetinhas que gravam, etc., de todo o equipamento de última geração de tecnologia avançada. Então, o Pardal veio justamente ao encontro dessas tecnologias, trazendo para o eleitor uma comodidade dele estar presenciando algo e remeter imediatamente, através de um vídeo ou de um áudio apenas gravado, fazendo a sua denúncia, que vai para o sistema, né? Você entra no site do tribunal, entra lá no Pardal, faz a remessa do seu material, ele vai automaticamente para a ouvidoria, que faz os encaminhamentos ao Ministério Público e para os próprios juízes para averiguação. E imediatamente o poder de polícia já é acionado, onde nós encaminhamos para a constatação e determinamos, em determinados casos, a retirada daquilo que está causando a irregularidade e a cessação da conduta. Recentemente, no registro aí das candidaturas, no pedido de registro, os candidatos deram lá uma previsão daquilo que eles pretendem gastar. E aí a gente ouve assim, olha, eles declaram X, mas vão gastar X mais 3. Uhum. Ou seja, pelas contas aí, fala-se aí que na eleição desse ano, os candidatos podem gastar até mais de R$1 bilhão. Não é muito dinheiro, doutora? Com certeza. Se isso ocorrer? Essa cultura de campanhas milionárias, nós precisamos mudar nesse país. Nós precisamos mudar, né? Nós temos que ter em mente que todo gasto de campanha tem que ser declarado. Tem que ser declarado. Essa é a conduta do candidato. Ele tem que declarar. Por quê? Quando nós abrimos a campanha eleitoral, quando nós partimos do dia 5, agora está liberada a propaganda eleitoral, ele tem que criar uma conta, ele tem que ter um CNPJ, tem que ter uma conta, e tudo isso tem que ser declarado, centavo a centavo. De modo que aquele que não declarar vai estar incorrendo num ilícito, podendo ou depois sofrer uma sanção seríssima, né? Tudo tem que ser declarado. E não acredito que o eleitor seja bobo, né? Eu acredito em eleitores hoje que já compreendem esse processo eleitoral e sabem que campanhas milionárias precisam então ser justificadas. Por quê? Para quê? Né? Eu espero realmente que tudo aquilo que seja declarado seja efetivamente aquilo que vai ser gasto. E quais são as sanções que um candidato pode ter? Em qualquer situação, seja na propaganda ou seja na ausência de informação? Depende daquilo que se caracteriza. Se é caracterizar um abuso de poder econômico, por exemplo, pode, inclusive, ele cair numa sanção de
cassação de mandato, se for julgado lá na frente, registro de candidatura se for nesse ínterim. Então, tudo são situações que, ao tempo, ela vai ser aplicada no seu rigor maior. Tá? O abuso de poder econômico, por que esse abuso de poder econômico? Porque campanhas que realmente você vê o uso do dinheiro, né, em excesso, ela tem que ser observado com maior rigor. Doutora, a senhora falava agora há pouco aí sobre essa questão aí das candidaturas, de um candidato disputar a eleição sub júdice. E a senhora falou assim, olha, pode até ocorrer. Pode ocorrer. Isso aqui. Então, existem casos aí, eu sei, é lógico, já ocorreu, a senhora não pode citar nomes, mas pelas candidaturas aí que fizeram, que pediram registro, existem casos que esse registro, então, pode ser negado. Olha, pelo que a senhora já acompanhou. Olha, eu digo ao senhor o seguinte, o registro da candidatura não é um simples protocolo dela, ele passa pelo crivo do magistrado que vai, nós temos magistrados que são relatores do processo e vai passar pelo pleno. Qual é a decisão que o pleno vai dar? Realmente eu não faço a menor ideia. Né? Eu tenho a minha posição como magistrada, mas é um colegiado que vai apreciar. Mas pelo que a senhora viu, tem ficha suja querendo ser candidato. Olha, realmente os registros não vieram para mim, senão eu até diria. Mas os pedidos são todos fundamentados, todo mundo que vem amparado em alguma coisa. E eu digo sempre no direito que quem não é maioria é minoria, né? Mas tem sempre um entendimento, uma saída. Vamos aguardar. Obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigada a vocês. Conte sempre conosco. Muito obrigada.